Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui voltando com mais uma parte, né? Peço um pouquinho de paciência para vocês porque a estatística eu preciso realmente explicar, tá? Essa primeira etapa. Então, eu vou mais seguir aqui a leitura e colocando algumas ideias e fazendo algumas observações para vocês. Então, pessoal, dando sequência, paramos na página do 191, tá? Variáveis contínuas. Existem dois tipos de variáveis, as discretas, que nós já vimos, e as contínuas, tá? Uma variável que associa a cada elemento da população um número resultante de uma mensuração, medição, é geralmente uma variável contínua. Nas variáveis contínuas, os possíveis valores são todos os números reais da reta numérica, de uma semirreta ou de um segmento de reta, ok? São variáveis contínuas, por exemplo, a estatura, a massa, o tempo de cada participante numa corrida de 100 metros. Por quê? Porque aqui, nas contínuas, nós utilizamos números tanto inteiros quanto decimais, tá? Aí nós vimos lá atrás, aqui nas variáveis discretas, associa a cada elemento da população um número resultante de contagem. Esses valores, eles podem ser dispostos sucessivamente. Então, aqui são trabalhados com números inteiros, vamos dizer assim, tá? Nas discretas. Já nas contínuas, eu posso trabalhar com qualquer tipo de número. Então, por exemplo, quando eu faço uma análise das alturas dos alunos, eu vou ter altura de 1,52, 1,59, 1,58, 1,72, 1,77. Então, são números decimais, tá? O que acontece aqui, gente? Quando a gente faz esse tipo de levantamento de dados, por exemplo, das alturas dos alunos de uma turma, eu tenho muitos valores. Se eu pegar uma turma de 25 alunos, dificilmente eu vou ter dois com a mesma altura. Eu posso ter dois com alturas muito parecidas, mas dificilmente eu vou ter dois alunos com a mesma altura. Então, o que que eu faço? Eu uso as variáveis contínuas. E como que eu vou fazer para agrupar esses dados? Pô, são 25 dados. Como que eu vou fazer para organizar esses valores, essas alturas? Vou colocar um de cada? Dificilmente, como eu disse, nós teríamos duas alturas iguais. Então, aí, nós usamos o quê? A distribuição de frequência, aquela tabela de frequência. A frequência, lembrando que é frequência absoluta, né? Quantas vezes aquela determinada altura apareceu na minha amostra, na minha observação. Então, aí o que nós fazemos? Nós fazemos um agrupamento por intervalos de classe. O que é isso? Vamos lá. No caso das variáveis contínuas, a distribuição de frequências costumam ser apresentadas por classes ou intervalos. Eu, como já disse, chamo de intervalos de classes, tá? De valores da variável. Então, vamos ver um exemplo aqui. Abaixo estão as massas em gramas de 50 crianças nascidas numa maternidade. Então, olha aqui, gente. 2.970, aí você tem lá o azulzinho é o menino, né? O roxinho ali, o rosinha, supõe-se uma menina, tudo bem? O sexo da criança. Então, 2.970, 2.950. Observando isso daqui, gente, fica até difícil de analisar, né? Então, pô, qual que é a frequência aqui? Qual que, né, é uma massa muito baixa ou uma massa muito alta? Então, vamos lá, virando a página. Aqui. Para agrupar esses dados numa tabela, escolhemos a quantidade de intervalos, e tamanho de cada um deles, já que não podemos perder muita informação, nem apresentar uma tabela muito extensa. Então, escolhemos a quantidade de intervalos. Quem escolhe é quem está fazendo a pesquisa. Tudo vai depender da situação que está sendo abordada, tá?
Já que não podemos perder informações. Se eu fizer muito extenso ou muito curto, eu vou perder informações. Se eu fizer muito extenso, vai ficar muito grande, eu não vou conseguir analisar nada. Nesse exemplo, podemos notar que, em geral, utilizam-se de 5 até 12 classes, de preferências de mesmo comprimento. Mas o que é o comprimento? Vamos lá. Nesse exemplo que ele citou, ele vai pegar o menor valor observado, que é 2.470, aí eu tenho que ver ali, na página anterior, e o maior, que é 3.410. Aí eu verifico qual é a amplitude. Tá aqui, ó, amplitude dos dados. Amplitude é a diferença do maior valor para o menor. Simples. Então eu faço 3.410 menos 2.470. Deu uma diferença de 940 gramas, tá? Se eu escolher 8 classes, que nem ele escolheu aqui 8 classes. Poderia escolher 5? Poderia. 6? Poderia. 10? Poderia. 12? Beleza, é o máximo. De 5 a 12, tá, gente? 8 classes, cada uma teria comprimento 120. O que significa o comprimento? Bom, cobriremos todos os dados, uma vez que 8 vezes 12 dá 960. Tá? Então, a divisão de 960 por 8, ela é exata. Tá? Então, nós vamos ter aí 8 classes, cujo comprimento é 120. Ou seja, a primeira classe vai de 2.460. Aí eu pego o menor valor, que é 2.460. Na verdade, ele pegou um pouquinho, ele pegou 10 gramas a menos, né? O menor é 2.470. O que ele fez? Ele desceu 10 unidades, 2.460, e vai até 2.580. Ou seja, 2.460 mais 120, 0,852, 2.580, tá aqui. E aí, gente, ele faz essa chavinha aqui, ó. Fechada à esquerda, aberta à direita. O que isso significa? Que todas as massas de todos os nenéns, todas as crianças que nasceram nessa maternidade, que estiverem entre 2.460 e 2.580 gramas, entram aqui. Isso significa que 2 crianças possuem a massa nessa faixa, nessa classe, nesse intervalo. É a mesma coisa, tá? Aí eu pego, ó, não acabou em 2.580? Então, na próxima linha, que é esse é meu primeiro intervalo, ou minha primeira classe. Aqui eu tenho a segunda classe, deixa eu só apagar isso aqui. Então, aqui eu tenho a primeira classe, aqui eu tenho a segunda classe, ou intervalo, terceira classe. O negócio é louco, tá? Então, assim, 2.580, terminou com 2.580. A segunda classe começa em 2.580. Aí eu somo 120, mais 120, 2.700. A terceira classe começa em 2.700. Mas professor, e se 2.700 fizer parte tiver uma criança com essa massa? 2.700. 2.700 vai entrar aqui na terceira classe e não entra na segunda, tá? Porque eu estou fechando o intervalo com 2.700. Então, até 2.699 entra na segunda. 2.700 cravado entra na terceira. Por isso essa barrinha ao lado, tá? Barrinha, o que está à esquerda, entra, faz parte do intervalo. Aí tem uma setinha, né? Uma barrinha assim. Quem está à esquerda, entra. Quem está à direita, não entra. Deu para entender? Bom, 7 crianças nesse intervalo, depois 10 crianças aqui no quarto e assim por diante, somando 50 crianças. A frequência relativa é a mesma coisa, não muda nada, tá? Aqui ele faz a observação do símbolo. Esse símbolo indica que o valor à esquerda é incluído nesse intervalo, mas o da direita não. Por exemplo, o valor 3.300 não é contado na classe de 3.180 até 3.300.
mas sim na seguinte, que vai de 3.300 até 3.420. Esse detalhe eu já coloquei para vocês, tá? A distribuição de frequência por classes também pode ser feita para variáveis discretas quando a lista de valores é grande. Às vezes eu tenho lá nas variáveis discretas, né, que são números inteiros, um número muito grande de valores. Então eu posso também agrupar em intervalos, não tem problema nenhum. Bom, aí para representar graficamente, nós usamos o histograma. O histograma é um gráfico de colunas, só que essas colunas, olha aqui, gente, elas são justapostas. Por quê? Porque elas são representadas, a base do retângulo é justamente cada um dos intervalos descritos aqui em cima, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, 2.460 até 2.580 é o meu primeiro intervalo. 4% das crianças tem essa massa. Então, peguei a frequência relativa, que foi calculada ali, e coloquei aqui. De 2.580 até 2.700, 10% das crianças. Então, você faz a proporção, mesma coisa, só que a base do retângulo é justamente seu intervalo, onde começa um e termina o outro intervalo. Tá? Então, eu tenho aqui ó, a segunda classe, é isso aqui, ó, de 2.580 a 2.700. Segunda classe. Beleza, gente? Acho que deu para pegar legal aí, né? Na sequência, nós temos alguns exercícios. O que eu queria que vocês fizessem? Esse exercício número 9, o 7 e pode ser o 8 também, só para fixar aí, ó. 7, 8 e 9, pode fazer os 3, tá? Só para vocês entenderem bem essa parte, beleza? Manda ver, anotem as dúvidas que aí em aula eu vou fazer alguns exercícios com vocês também, tá bom? Valeu, gente, beijão!